Olá, seja muito bem-vindo ao nosso minuto de reflexão. Eu quero meditar com você hoje sobre um texto que está em 1 João 5,20. Da metade do versículo em diante, está escrito assim: E estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em Jesus Cristo. Ponto. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Por que eu peguei esse versículo para meditar? Porque eu me assustei hoje ao ver um grande pregador, muito conceituado, afirmar que Jesus não é Deus e que não existe a Santíssima Trindade. E eu pensei, eu vou compartilhar com os meus amigos na rede social um pouco sobre essa doutrina. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você que a doutrina unicista ou a doutrina ariana, ela não é nova. Esse debate de dizer que não existe uma Santíssima Trindade é um debate que começou praticamente do ano 200 depois de Cristo para cá, quando a cristandade deixou de ter a sua sede em Jerusalém e migrou para o mundo grego, para o mundo romano. Essas dúvidas começaram a aparecer, correto? Então, quando nós vamos debater sobre esse assunto, é necessário que a gente entenda que existe muita literatura a respeito, mas muita mesmo. No minuto de reflexão não dá para falar sobre toda essa literatura, tá bom? Mas vamos refletir um pouco aqui para você, pelo menos, tomar uma noção e saber que esse debate não é novo. Existem três teorias sobre a existência de Deus. Uma defendida por Sabélio, outra por Ário e outra por Atanásio. Esses três, Atanásio no caso ele era oriundo de Alexandria, Sabélio possivelmente da Líbia ou do Egito, ali no norte da África, nos primeiros séculos da vida cristã existiam grandes teólogos, homens, grandes oradores, pessoas de uma grande influência no mundo cristão e no mundo romano. Tá bom? Inclusive Santo Agostinho também veio das regiões do norte da África. Mas esses três defendiam ideias diferentes. Nós vamos falar um pouco sobre elas. Sabélio, ele defendia o unicismo, grave isso. Sabélio defendia o unicismo. O que é o unicismo? O unicismo acredita que só há um Deus. Jesus Cristo seria a manifestação de Deus Pai e de Deus Espírito Santo. E o Pai também seria Jesus Cristo e o Espírito Santo. Ou seja, não há três pessoas segundo o sabelianismo. Há sim um Deus que se manifestou de três maneiras diferentes. O que diz o arianismo de diferente disso tudo? O arianismo, já defendido pelo bispo Ário, ele defende a ideia que Jesus Cristo não é Deus. É alguma coisa maior do que um anjo e menor do que Deus, mas Deus ele não é. Ele afirma que Jesus Cristo não era pré-existente, ou seja, antes dele nascer do ventre de Maria, ele não existia, ele foi gerado. Essa é a doutrina do bispo Ário, a doutrina ariana, muito defendida por algumas religiões que você conhece nos nossos dias de hoje. E, por último, a doutrina de Atanásio. Atanásio defendia a ideia de que Deus são três pessoas e um só Deus. Essa doutrina foi abraçada pela Igreja Católica, é verdade isso, mas ela não é uma doutrina de origem católica. Não, absolutamente. É um erro pensar que os católicos geraram uma doutrina da Santíssima Trindade, ou um erro pensar que Constantino é que idealizou, mesmo porque Constantino não era um homem letrado. Constantino era um guerreiro que se tornou imperador, ele não era dado às letras, e há quem diga até que ele não sabia ler, tá? Então, nessas discussões, Constantino, ele não se metia, ele ouvia os sábios e os influentes da época. Ele ouvia tanto o Atanásio como o Sabélio. E, na verdade, ele estava mais inclinado no começo a ouvir a doutrina de Sabélio do que a doutrina de Atanásio, tá bom? Por que eu acredito na Santíssima Trindade, em três pessoas e um só Deus?
Primeiro que para duvidar da existência da Santíssima Trindade, você vai ter que jogar o Evangelho de João fora e as 3 cartas de João fora. João, um dos últimos apóstolos a morrer, ele já começou a conviver nesse surgimento de doutrina unicista. Tá? Então, já no Evangelho de João, aquele sotaque do Evangelho de João, ele afirma a todo momento, ele tem essa preocupação de afirmar que Jesus Cristo é Deus e que ele é pré-existente, ou seja, antes dele nascer no ventre de Maria, ele já era Deus, ele se encarnou como homem, morreu numa cruz, ressuscitou e continua sendo Deus. João deixa isso muito claro nos seus escritos, tanto é que eu acabei de ler aí agora, você viu em 1 João, né? Onde ele diz o quê? Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Estamos em Jesus Cristo. Não foi isso que eu acabei de ler? Então não tem como jogar esse versículo fora, meu querido. Ah, não, mas Jesus não é Deus. Mas o que você vai fazer com esse versículo? Você vai rasgar da sua Bíblia? Não, João afirma categoricamente, estamos em Jesus Cristo, ponto. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Eu não estou aqui para levantar nenhuma discussão a respeito disso. Se você quiser continuar crendo numa doutrina unicista ou numa doutrina ariana, fique à vontade. Mas eu não posso deixar de defender uma ideia que é bíblica. A ideia de que há 3 pessoas e um só Deus. A Bíblia chama muitas vezes Jesus de filho, filho de Deus. E as pessoas pensam que filho é alguma coisa assim. Ah, é porque a mulher ficou barriguda e teve um filho. Não, meu querido. A expressão filho, a expressão bíblica, não diz respeito a isto. Filho é alguém que é sujeito a ou obediente a. Jesus, certa vez, chamou os mestres da lei de filhos do diabo. E o diabo ficou barrigudo e teve um filho? Não, absolutamente não. Existe um diabo, uma diaba que casaram e tiveram filhos do diabo? Não. Todo aquele que faz a vontade do diabo é filho do diabo. Todo aquele que faz a vontade de Deus é filho de Deus. Então Jesus foi gerado filho pela sua obediência, pelas coisas que sofreu. Nós nos tornamos filhos de Deus pela obediência. Ninguém nasce filho de Deus. Sabia disso? Não. Os filhos de Deus são gerados pela obediência. Grave isso. Você quer ser filho de Deus? Obedeça a Deus. Obedeça a sua palavra. Se sujeite a Deus. Nisso as pessoas vão conhecer que você é filho de Deus. Tá clara essa parte? Tá. Então vamos continuar o nosso raciocínio. Por que Deus, como é possível 3 pessoas e um só Deus? Você fica imaginando e não consegue, mas não pode, não tem como, Deus, 3 pessoas e um só. Deixa eu te falar uma coisa, você tem um exemplo de trindade muito perto de você, sabia disso? Mas está tão perto, está aí, agora com você, um exemplo de 3 pessoas convivendo em uma só. Quer que eu te fale? Você é triuno, você é tripartido. Você sabia disso? Observe que você tem um corpo, uma alma e um espírito. 3 entidades que compõem uma só pessoa, que é você. Vou repetir. 3 entidades existem dentro de você e uma só pessoa que é você. Não, você está forçando o raciocínio, Adilson, dentro de mim não há 3 entidades. Então vamos lá. O que caracteriza uma entidade? Volição, vontade própria. Deixa eu te provar que você tem uma vontade da alma e uma vontade da carne. Fisicamente, biologicamente, você pode estar com fome, ou seja, ficou 12 horas sem comer e o seu corpo está dizendo coma. Todos os seus instintos físicos dizem coma. Mas se acontecer uma tragédia na sua vida, o que acontece? A sua alma diz não coma. O que eu acabei de provar para você?
que existe uma vontade da alma dizendo uma coisa e a vontade da carne dizendo outra. Eu peguei esse exemplo muito simples. Nós poderíamos dar aqui vários exemplos, mas a alma e o corpo físico, eles entram em conflito o tempo todo. Você sabe disso. O que é a depressão? Não é um conflito da alma com o corpo físico? A depressão vem disso. A depressão, ela não tem origem somente no conteúdo biológico. A depressão nasce na alma. Então note que a sua alma tem uma vontade e o seu corpo físico tem outra vontade. Às vezes a comida está gostosa, você quer comer mais, não é verdade? Mas a barriga está cheia, ela diz, não coma, se você comer eu vomito. E a sua alma diz, come mais porque está gostoso. Observe que então existe duas vontades em conflito, duas entidades manifestando o seu desejo. E o espírito? O espírito, ele já é mais difícil de identificar, porque nós não somos tão conscientes do espírito quanto somos da alma e da carne. Mas a Bíblia diz que Deus soprou nas narinas do homem o espírito e ele se tornou alma vivente. Só aí a prova que você tem um espírito. Quantas vezes você já teve pressentimentos, premonições, vozes, não vozes audíveis, não estou falando de esquizofrenia, mas alguma coisa que diz, não faça, não case, não feche esse negócio. Você já teve essa expressão? É o seu espírito sondando coisas espirituais. E na maioria das vezes você não ouviu ele, né? Por quê? Porque infelizmente nós somos muito mais conscientes da alma e do corpo, da carne, do que do espírito. Mas você tem um espírito. E esse espírito seu, ele tem uma vontade diferente da alma e diferente da carne. Esse seu espírito, ele veio de Deus. A essência dele é Deus. E ele quer voltar para Deus. Entendeu isso? Então, por isso é que a sua consciência, ela está sempre te levando a meditar nas coisas de Deus. O seu espírito conhece a Deus. Ele sabe quem é Deus. E ele quer voltar para ele. Então, note bem que eu acabei de mostrar para você que você tem 3 pessoas em uma só. Como duvidar que Deus é um Deus triuno? E eu quero chamar para você a atenção em uma coisa. Geralmente as doutrinas que tendem a ser unicistas ou arianistas, elas tendem a negar a adoração de Jesus. Dizem que Jesus não deve ser adorado porque ele não é Deus. E isto é um erro grave, que pode te custar a sua salvação, porque Jesus é a nossa passagem para a vida eterna. Não há boa ação que você faça que te qualifique diante de Deus Pai. Não há coisa boa que você faça que te qualifique. Ainda que você desse a sua vida na cruz, isso não te qualificaria para estar na presença de Deus. Quem nos qualifica para entrar na presença de Deus é Jesus Cristo. E se nós o negarmos, meu amigo, por melhor pessoa que você seja, acredito no seu caráter, acredito que você é uma boa pessoa, mas isso não vai te garantir a salvação. É Jesus que vai te garantir. Então, se você negá-lo, as portas da salvação estarão fechadas para você. A salvação não vem por mérito, ela vem através de Cristo e é pela graça. Então, cuidado. Eu acredito que essa doutrina, negando Jesus como Deus, ainda vai se disseminar muito no Brasil. Mas procure estudar a Bíblia. Leia o Evangelho de João com esses olhos. Estude, pesquise. Eu poderia falar aqui mais, mas o vídeo vai ficar muito longo. Estude um pouco mais sobre isso, para que você não seja pego por heresias e por falsos ensinamentos que vão te afastar da presença de Deus. Só para finalizar, deixa eu falar uma coisa para você. Nós, os cristãos, amamos os judeus e gostamos muito de misturar cristianismo com judaísmo. Mas olha, a maioria das pessoas que misturam cristianismo com judaísmo acabam negando Jesus Cristo Salvador. O judaísmo é uma bênção, é muito bonito. Eu amo estudar o judaísmo, mas eu sou um cristão, eu sou do Novo Testamento.
O judaísmo, para mim, é apenas para entender o Novo Testamento melhor. Tá? Leia a carta de Paulo aos Gálatas, você vai ver. Isso é antigo. Os judeus arrastavam os cristãos de volta para o judaísmo, porque é uma religião muito bonita, muito influente, sabe? Ela tem termos muito lindos, mas cuidado, você é cristão, você é de Cristo e Ele te fez nova criatura. Então não negue, porque para mim Jesus é tudo e eu creio que para você também, tá bom? Fique bem e fique com Deus.